Pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês todos os 25 livros que eu gostaria de ler antes dos meus 25 anos. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, que é um vídeo de tipo de TBR, to be read, os livros que eu quero ler, mas eu resolvi fazer esse porque eu achei divertido, eu achei que seria uma coisa legal, que se a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas se eu daqui 5 anos eu ainda tiver esse canal, porque eu tenho atualmente 20 anos, eu olhar pra esse vídeo e ver se eu realmente consegui ler todos os livros que eu tinha me planejado pra ler. Então eu achei que seria uma coisa interessante. E eu também achei que seria uma forma legal de comentar com vocês sobre alguns livros que eu quero muito ler no futuro próximo ou pelos próximos anos. Antes eu também preciso falar que os livros que eu coloquei aqui não teve nenhum critério muito grande. São livros que eu acho que são importantes pra mim ler de alguma forma, alguns em relação a ser um clássico literário, e eu sinto que quando eu consumo algumas outras obras eu tô sentindo falta de ter essa bagagem cultural desses outros livros. Alguns livros eu só peguei porque eu tinha na minha estante e aí eu pensei que seria mais fácil, que eu quero muito ler, então eu já tenho na minha estante, eu posso pegar esse livro a qualquer momento e ler, e foi basicamente isso. Outra coisa é que alguns são mais autores do que livros. Eu peguei um livro específico, mas se eu ler qualquer obra desse autor, eu já vou ter contado como uma vitória daqui 5 anos. E é isso, vamos começar essa lista, senão eu vou ficar enrolando vocês. O primeiro que eu escolhi pra essa lista é, assim, polêmico, que é Uma Vida Pequena. Esse livro, inclusive, eu acho que vai ser a minha próxima leitura. Eu, atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô terminando de ler as memórias de Sherlock Holmes, falta só um conto e eu termino esse livro. Eu acho que eu vou terminar hoje mesmo, no dia que eu estou gravando, e aí eu vou começar Uma Vida Pequena. Por que polêmico? Porque muita gente gosta, praticamente todo mundo que eu já vi comentando sobre esse livro, salvo raras exceções, fala muito bem desse livro. Porém, sempre falam que é um livro muito, muito triste, que acontece coisas pesadíssimas nessa história, mas é um livro que vale a pena ler. E aí eu queria começar minha lista com esse livro aqui, que é um calhamaço também, né? Já adentrando os clássicos literários, o próximo é um super clássico que cada vez que eu entro no Instagram, alguém que eu sigo tá lendo esse livro esse ano. Não sei o que rolou, que muita gente resolveu ler esse clássico esse ano, e talvez eu pegue esse ano em algum momento, mas eu não quero fazer leitura conjunta, eu quero ler no meu ritmo, que é o quê? Ana Karenina, do Tolstói. Nunca li nada do Tolstói, então eu tô bem animada. Eu não sei muito bem sobre o que essa história fala, eu sei que é sobre uma família, e eu acho que vai explorar como acontece a dinâmica dessa família nessa história, e a Ana provavelmente é a personagem principal, e é basicamente isso que eu sei, e eu tenho que ler, porque senão eu vou pegar um spoiler daqui pra frente, provavelmente, sobre esse livro, e mesmo que é um clássico, gente, não gosto de spoiler. Por favor, não me fale spoilers nos comentários se você já tiver lido Ana Karenina ou qualquer outro desses livros, porque são livros que eu tô muito animada, e eu sou do tipo de pessoa que desanima pra fazer as coisas, assistir um filme, ler um livro, se sabe algum spoiler. Então esse é o segundo livro que eu escolhi. O terceiro livro eu já não tenho aqui, então eu tenho que comprar antes dos meus 25 anos, que é A Sociedade do Anel. É claro que eu quero ler a trilogia do Senhor dos Anéis, mas se eu ler só A Sociedade do Anel antes dos 25, eu já tô feliz. Eu acho que, como todo mundo sabe, foi uma trilogia escrita pelo Tolkien, e recentemente eu reli O Hobbit, e eu sou apaixonada pelo Hobbit, é um dos meus livros favoritos da vida, e eu fiquei com muita vontade de começar O Senhor dos Anéis. Eu vi os filmes, eu era bem novinha, eu devia ter uns 12 anos a primeira vez que eu assisti os 3 filmes, e eu falei assim, eu nunca vou ver esses filmes de novo, não nunca, né, mas eu não vou ver esses filmes de novo até ler a trilogia. Aí tamo aqui com 20 anos e eu não li essa trilogia ainda. Então assim que eu tiver esses livros em mãos, eu quero começar e antes dos 25, pelo menos, ler A Sociedade do Anel. Próximo livro eu não tenho aqui também, que é o Hamlet, do Shakespeare. E eu já sei a história de Hamlet, esse vocês podem falar spoilers, porque esse livro é citado em absolutamente tudo. E recentemente eu estive obcecada com a série Succession, que é uma série da HBO, e todo mundo fala que essa série é tipo um Shakespeare moderno, porque é umas intrigas muito doidas, uma relação entre esse pai super poderoso e os filhos, e tem toda essa questão, eu acredito, nos livros do Shakespeare e no Hamlet em específico. As pessoas sempre comparam essa série com as tragédias do Shakespeare, e eu acho que é necessário eu ler alguma coisa do Shakespeare em algum momento, e eu quero começar com o Hamlet. Então ele tá nessa lista, e esse daqui eu quero muito ler também. Todos esses livros eu tô com muita vontade de ler o mais rápido possível, mas esse daqui eu queria tentar ler ainda esse ano, então quem sabe se eu adquirir ele ainda esse ano eu vou pegar pra ler, porque eu sinto que é uma coisa que tá faltando na minha bagagem cultural de livros e de tudo, é ler alguma coisa do Shakespeare, então esse é outro livro que tá na minha lista. Próximo, e não podia faltar nessa lista, é O Retrato de Dorian Gray.
do Oscar Wilde. Oscar Wilde é um escritor que é muito citado em toda a questão da Dark Academia, que se você não sabe que a Dark Academia chegou no canal agora, porque é a única razão pra você não saber, se você tá no canal há mais tempo, você com certeza sabe que é Dark Academia, mas se você não sabe, eu tenho vários vídeos no canal falando sobre isso, e o Oscar Wilde é muito citado nessa comunidade Dark Academia, principalmente o Retrato de Dorian Gray. Então eu quero muito ler esse livro, eu também sei mais ou menos a história, porque também já foi citado em diversas mídias, eu assisti Penny Dreadful, que também explora essa história, então assim, tô com muita vontade de ler esse livro e eu tinha que colocar ele aqui. O sexto livro é o Notas de um Filho Nativo, do James Baldwin. Não sei se eu pronunciei o nome do autor certo, mas ano passado eu assisti um documentário que é um pouco baseado na vida do James Baldwin, que é um documentário super pesado, mas um documentário muito bom e necessário. Foi um documentário que eu chorei muito assistindo ano passado, mas que eu acho, assim, essencial qualquer pessoa assistir. E o James Baldwin é um escritor que falam que é maravilhosa a obra dele, ele explora a questão LGBT muito bem, porque se eu não me engano ele era bissexual, ele também era um escritor negro dos Estados Unidos que também explora toda essa questão do racismo, então eu acho muito interessante, eu acho necessário eu ler alguma coisa dele, não só necessário, eu quero ler porque eu sei que, pelo que falam, parece ser um autor que eu vou gostar muito da obra. O Alex do Bookaholic é o maior fã desse escritor do mundo, então ele sempre fala muito bem e ele falou que seria interessante talvez começar com esse. Ele também me recomendou começar pelo Quarto de Giovanni, mas eu ainda sinto que eu vou preferir esse, então eu vou começar com esse. Quando eu comprar, eu quero ler antes dos meus 25 o livro do James. O sétimo é O Amigo de Infância, da Donna Tartt. Esse é o último livro dela pra mim ter lido todos os 3 romances lançados da autora, então eu preciso ler porque eu amo absolutamente tudo que eu já li dessa escritora, que não foi muita coisa, foram 2 livros, porque ela só tem esses 2 livros lançados, mas O Amigo de Infância. E O Amigo de Infância é o livro que as pessoas, mesmo que gostam da Donna Tartt, falam mal. É muito difícil pessoas que realmente amem esse livro, mas ainda assim eu quero ler, porque eu gosto muito da escrita dela, então eu acho que eu literalmente leria qualquer coisa que ela escrevesse, então esse tinha que estar na minha lista pra me terminar de ler os livros dessa escritora e ficar aguardando ansiosamente pelo próximo lançamento, que não deve estar longe, porque ela lança mais ou menos um livro a cada 10 anos. O Pintacilgo, se eu não me engano, foi lançado em 2011, eu acho. Então deve estar próximo, talvez, eu espero, de um livro vindo aí da autora, então eu quero terminar os que ela já tem lançado. O próximo é daquele caso que eu queria ler mais o autor do que qualquer coisa, mas tem um livro específico que eu coloquei na lista, que no caso é O Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Acho que pronunciei certo, eu espero. Esse exemplar não é meu, é da minha irmã, ela que tem os livros do Dostoiévski, e eu já li uma obra dele, tem um vlog no canal, inclusive, que eu li essa obra, eu vou colocar aqui nos cards, caso alguém interesse, que foi o Noites Brancas, que é um livro bem curtinho dele, e é um livro meio do romantismo, eu acho, e eu não achei tão incrível assim. Achei a escrita dele muito legal, mas a história em si eu não me apaixonei por ela. Então eu sinto que eu vou gostar mais dos livros mais realistas do autor, e Crime e Castigo é óbvio que tinha que ser o que representava ele aqui, mas outros livros que, se eu ler antes dos 25, eu vou ficar feliz também do autor, se eu não ler o Crime e Castigo e ler esses outros, são O Idiota, que eu não faço a mínima ideia sobre o que se trata. O Crime e Castigo eu tenho uma noção um pouco da sinopse, mas esse aqui eu não sei. E o outro que não temos aqui em casa, que é Os Irmãos Karamazov. Então se eu ler qualquer um desses 3 livros antes dos meus 25, eu vou estar feliz. O próximo que eu escolhi é A Sombra do Vento. Eu queria ter lido esse livro ano passado, e aí o tempo foi passando e eu acabei nunca lendo ele realmente no ano passado. E esse é o tipo de livro que eu também não sei muito bem a história, eu sei que tem a ver com livros, o próprio livro tem a ver com livros, é uma metalinguagem aqui, e eu sei que tem uma biblioteca, alguma coisa assim, e eu sinto muito que esse livro vai ser um livro que eu vou amar de paixão, que vai virar favorito, e falam muito bem do Carlos Ruiz Zafón, se eu não me engano ele faleceu ano passado, então assim, tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu acho que ele é o primeiro de uma trilogia, mas eu não tenho certeza, eu sinto que você pode ler ele de forma independente dos outros, mas como eu disse, eu não tenho certeza, mas eu tinha colocado ele nessa listinha aqui, eu tinha ele na estante, então não podia ficar de fora. O próximo é O Matadouro 5, do Kurt alguma coisa, porque eu não sei pronunciar o nome desse escritor e nem vou tentar. Quando eu aprender eu pronuncio. Mas esse daqui é outro que eu também gostaria de ler, o escritor. Eu nunca li nada dele e O Matadouro 5 meio que vai representar ele aqui, mas se eu lesse O Café da Manhã dos Campeões eu também ficava feliz. Então se eu ler qualquer um desses dois, eu já vou sentir que eu completei essa parte da minha lista dos 25 antes dos 25. O próximo livro é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Se eu não me engano, também é uma trilogia.
Eu não sei se é a trilogia napolitana que fala, posso estar falando isso bem, ser o título bem errado. Vocês devem estar percebendo por esse vídeo que quando, mesmo eu querendo ler os livros, eu não procuro saber muito sobre eles, porque eu gosto muito de me surpreender com as histórias. Então eu sei bem o básico de cada coisa mesmo, mas enfim, eu queria ler A Amiga Genial, da Helena Ferrante, e eu tinha uma professora no meu ensino médio, professora de inglês, a Isabela. Provavelmente ela não tá assistindo esse vídeo, mas se ela tiver, ela foi a minha maior influenciadora pra ler essa trilogia. Eu acho que é uma trilogia ou uma série, mas ler algum livro da Helena Ferrante, porque ela era apaixonada, eu via ela com um livro na escola e tudo mais. Então ficou na minha cabeça isso, essa paixão dessa professora pela Helena Ferrante, e muita gente fala muito bem dos livros dela, principalmente esse é A Amiga Genial, então eu quero muito, muito ler antes dos meus 25. O próximo é o Só Garotos, da Patti Smith. Acho que pronunciei o nome dela certo. E esse é um livro meio autobiográfico, se eu não me engano, dessa escritora, que foi, tipo, um artista dos anos 80, eu acho que ela tava mais em alta, mas ela é ativa até hoje, ela tá viva e tudo mais. E falam que é um livro muito bom quando você sonha em ser artista de alguma forma, de alguma área, então eu acho que é um livro muito inspiracional, eu acredito, posso estar bem errada, mas é um livro que eu sinto que eu vou gostar bastante e que eu vou me conectar bastante com a história, então eu tenho muita vontade de ler também, então ele tinha que estar aqui, alguma coisa dessa autora. Outra autora também que se eu lesse qualquer outro livro dela eu ia ficar feliz, mas eu queria principalmente ler o Só Garotos. O próximo livro é o Retrato de um Artista Quando Jovem, ou o Dublinenses, do James Joyce. O James Joyce escreveu Ulisses, que é aquele livro enorme que se passa em um dia só e que muita gente fala muito bem, mas eu resolvi não colocar ele na minha lista dos 25 antes dos 25 e deixar ele na minha listinha lá do pra ler antes de morrer e colocar esses livros menores dele. O Retrato de um Artista Quando Jovem eu comprei em inglês, espero que eu consiga acompanhar o inglês do James Joyce, e ele não chegou ainda, mas eu já comprei, então tô super animada pra ter ele em mãos, e eu quero muito ler justamente pelo mesmo motivo dos livros da Patti Smith, não sei como pronunciar o nome dela, mas porque eles falam sobre querer trabalhar na arte e todo esse processo de o que acontece com você quando você quer trabalhar na arte, quais essa questão de criatividade e tudo mais. Eu acredito que tem a mesma vibe esses dois livros, talvez não sei, mas são no mesmo nicho, então eu tinha que colocar aqui. E o outro livro dele é o Dublinenses, que eu acho que já é mais ficção. O Retrato de um Artista Quando Jovem eu acho que é não ficção, e o Dublinenses é ficção, porque o James Joyce era irlandês, e eu adoro coisas irlandesas por causa do Hozier, que é o meu cantor favorito, então eu tô muito animada pra ler alguma coisa do James Joyce, então eu tinha que colocar ele aqui. Falei então várias vezes, mas esses vídeos sem roteiros eu fico meio confusa com o meu próprio processo de pensamento, meu fluxo de pensamento aqui, e eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô tentando dizer sobre esses livros mesmo assim. O próximo também é de um caso de autor e não do livro específico, mas eu selecionei um livro também, que é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu nunca li nada dessa autora, eu comprei Mrs. Dalloway também em inglês, e eu sinto que vai ser bem difícil de ler essa autora em inglês, mas vamos tentar. Ele também não chegou, eu comprei junto do livro do James Joyce, numa promoção da Amazon de compre 3, pague 2, me dei muito bem com essa promoção. Também comprei um livro do F. Scott Fitzgerald, mas ele não tá nessa lista, e enfim, já estou divagando de novo. O livro que eu queria ler da Virginia Woolf é o Mrs. Dalloway, mas eu também tenho o Orlando no Kindle, porque uma época a Amazon tava dando de graça esse livro em e-book, então mesmo que eu não tenha o Kindle mesmo, eu tenho o aplicativo do Kindle no celular, então se eu ler qualquer um desses dois até os meus 25, eu vou estar bem feliz. É uma autora que eu sinto que eu vou gostar muito também, e eu acho que é uma autora importante de se ler, e eu gosto de ler essas pessoas que são importantes no sentido de que influenciaram muitas coisas. O próximo da lista é o Kindred, eu acho que assim pronuncia, da Octavia E. Butler. Esse é um livro de ficção científica, e vocês talvez percebam que a minha lista não tem tantas ficção científicas, e apesar de gostar do gênero ficção científica, não sei porque ele não é o primeiro lugar que eu vou atrás quando eu penso em comprar um livro, em ler um livro. Todos que eu li até agora eu gostei bastante, e tem algumas distopias nessa lista também, mas esse daqui eu acho que é o mais ficção científica da Octavia, e muita gente fala muito bem dela. Ela é uma escritora, uma mulher negra, então falam que ela sempre traz essa questão racial nos seus livros também, então eu acho que vai ser um livro importante de ler e um livro incrível. O próximo é O Conto da Aya, da Margaret Atwood, acho que pronuncia assim. E assim, esse livro eu vi a série The Handmaid's Tale, eu vi
a primeira e a segunda temporada e eu achei a segunda temporada muito, tipo, sem sentido, devia ter acabado na primeira, ou eles deviam ter tentado construir um final melhor. Enfim, eu acho que o livro acompanha a primeira temporada, ou a primeira temporada acompanhou o livro e aí eles criaram mais história pra série. Mas aí eu abandonei a série, perdi interesse, porém eu também não tinha tanto interesse de ler o livro assim mais, não sei, pelo menos não no momento, eu não tava muito interessada, mas a Amazon recentemente deu a louca e deu 2 livros de graça e eu consegui pegar, e um deles era O Conto da Aia. E ele chegou aqui e eu falei, por que não colocar nessa lista? É um livro também muito importante, é uma distopia, e estou ansiosa pra ler em algum momento. O próximo é de uma escritora nacional, que é o Laços de Família, da Clarice Lispector. O Laços de Família, se eu não me engano, é um compilado de contos dessa autora, e eu já li um conto que tá nesse compilado, que é o conto Amor. Eu li na época do vestibular, eu acho que a Unicamp pedia pra ler, e eu já li esse conto várias vezes por causa do vestibular e porque eu gostei muito. É um dos meus contos favoritos. Eu já li A Hora da Estrela, da Clarice, que eu gosto bastante, mas não tanto quanto esse conto que eu li, então eu sinto que eu vou gostar muito dos outros contos que tem nesse compilado de Laços de Família, então eu tinha que colocar aqui também. O próximo autor nacional que eu também tinha que pôr nessa lista de alguma forma é o Drummond, e eu coloquei A Rosa do Povo. Mas, assim como outros escritores que eu citei aqui, se eu ler qualquer outra coisa do Drummond até os 25, além do que eu já li até hoje, que foi Claro Enigma e Sentimento do Mundo, eu vou ficar feliz. Eu também tenho alguns livros que eu também consegui de graça na Amazon. Eu não sei o que acontece com a Amazon, que às vezes ela dá essa louca e de vez em quando eu consigo aproveitar. Eu consegui alguns dos livros de graça do Drummond, que eu não lembro exatamente quais são agora. Então eu tenho eles no Kindle, quando eu quiser ler eu posso pegar. Então se eu ler alguma coisa do autor pelos próximos 5 anos, eu já vou estar feliz. O próximo, o número 19 dessa lista, é a Sylvia Plath. Eu coloquei A Redoma de Vidro, mas eu também ficaria feliz se eu lesse os diários. Porém, os diários dela são enormes, o livro é enorme, é um calhamaço, assim, com vários dos diários que ela teve ao longo da vida. Então eu acho que esse é melhor deixar para um futuro talvez mais distante que os próximos 5 anos e deixar por enquanto só A Redoma de Vidro, mas vai que, né, eu consigo os diários antes da Redoma. Se eu ler qualquer um dos dois eu vou estar feliz. Eu sei que é um livro bem pesado, ele também é citado nos meios da Dark Academia, então eu sinto que eu vou gostar de alguma forma por causa disso e, enfim, é um livro que eu queria pôr aqui porque é uma escritora que eu sinto essa necessidade de ler em algum momento. Saindo um pouco dos clássicos, a gente tem o Daisy Jones and the Six. Eu ganhei esse livro da Laura, eu comentei no meu último vlog de leitura que ela me deu esse livro, então assim, eu tô muito grata pela Laura por ter me providenciado esse livro, e muita gente fala dessa escritora. A maioria das pessoas falam dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é outro livro dela, e eu tenho vontade de ler aquele livro? Tenho, mas eu tenho muito mais vontade de ler esse aqui, e como eu já tenho ele aqui, eu decidi colocar ele na lista. Esse daqui eu tenho quase certeza que eu realmente vou ler esse ano, eu quero muito fazer um vlog bem numa vibe anos 70 pra vocês enquanto eu leio esse livro, então eu só tô me preparando pra esse vídeo, pra fazer esse vlog e viver essa história, que é basicamente, eu acho, sobre uma banda, é como se fosse um livro biográfico dessa banda que nunca existiu, foi criação da escritora, mas, se eu não me engano, foi inspirado no Fleetwood Mac, que é uma das minhas bandas favoritas dos anos 70 e 80 e até hoje que eles estão nativos, se eu não me engano. Então, assim, quero muito ler esse livro, preciso ler essa escritora pra tentar entender o hype por trás dela, e o livro é em forma de entrevistas também, que eu gosto desse tipo de livro em formatos diferentes, então estou super animada pra ler e resolvi colocar ele na minha lista dos 25 antes dos 25. O próximo também é daquele tipo que eu queria ler o autor e não exatamente uma obra específica, mas eu selecionei uma aqui, que é o Haruki Murakami. Eu quero muito ler o Norwegian Wood, porque ele aparece em muitas listas da Dark Academia, tem toda essa questão universitária e acadêmica no livro, então é o que eu mais quero ler, mas eu também queria muito ler o Kafka Beira-Mar, principalmente por causa desse título que eu acho genial. Inclusive eu considerei muito colocar a Metamorfose do Kafka nessa lista, mas eu não sei, eu não queria tirar nenhum dos outros que eu já tinha colocado, então eu não coloquei, mas quem sabe, se eu ler também o Kafka vai ser um plus, é o livro plus dessa lista. Como eu falei, eu queria muito ler o Norwegian Wood, do Murakami, mas se eu ler o Kafka Beira-Mar eu também vou ficar feliz. O próximo, também isso de mais de autor do que livro específico, é o Carl Sagan. Eu já comentei várias vezes, faz um tempinho que eu não comento em vídeo, mas eu sempre comento por aí que o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios foi um dos livros mais importantes que eu já li na vida, é um livro genial. Eu adoro o Carl Sagan como essa personalidade que foi um cientista e ao mesmo tempo ele foi essa pessoa que conseguiu alcançar muitas pessoas
em relação à ciência, sabe? Eu tenho um vídeo só falando desse livro, ele tá bem velhinho esse vídeo, já deve ter uns 2... Não bem velhinho, mas ele deve ter uns 2 anos, então assim... Não é o meu melhor conteúdo, mas se alguém tiver interesse, eu vou deixar nos cards falando sobre o mundo assombrado pelos demônios. E nessa lista eu resolvi colocar o Bilhões e Bilhões, que é o livro que eu mais quero ler dele depois de que eu li o Mundo Assombrado pelos Demônios, mas se eu ler o Cosmos ou Pálido Ponto Azul, eu vou ficar feliz também. Ele já é um autor que eu gosto muito de tudo que ele escreve, então eu tenho certeza que eu vou gostar muito desses livros dele, se eu ler qualquer um deles, então ele tá aqui por causa disso também. O próximo é provavelmente um livro que não estaria nessa lista se eu não tivesse ele na minha estante, mas como eu tenho e eu tô com muita vontade de ler talvez também esse ano, mas eu quero ler tanta coisa esse ano que é capaz de eu ler tipo um livro que eu tô falando aqui que eu quero ler esse ano. Mas esse daqui, quem sabe, eu pego esse ano, ele é outro calhamaço, que é o Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Não sei se pronunciei certo, mas esse livro é enorme, é um livro de fantasia, eu acho, e eu quero muito, muito ler, falam muito bem, tem uma série, se eu não me engano. Ele me passa uma vibe meio Sherlock Holmes, mas eu não sei se tem nada a ver, e eu acho essa edição muito legal, que ela tem umas ilustrações também, não sei se dá pra ver no vídeo, e tem até aqui, gente, R$28 no sebo, por isso que eu sempre falo que amo sebos, inclusive tem um vídeo aqui no canal só falando de sebos, que eu vou deixar nos cards. Próximo livro da lista é o Nyx. Esse também é um livro que provavelmente não estaria aqui se eu não tivesse ele em mãos, mas como eu tenho, eu resolvi colocar. Eu não sei tanto sobre o que fala o livro, eu acredito que tem a ver um pouco com os anos 70 também, por essa capa aqui, mas não tenho certeza. E aqui atrás está escrito um nocaute pela revista jornal Esquire, então assim, né, eu acho que é um livro muito bom. Comprei numa promoção muito boa por causa do Lucas Barros, que ele recomendou na época numa live dele, que tava uma promoção super barata desse livro, e eu queria ler ele há um tempão atrás e eu simplesmente esqueci da existência dele. Aí teve essa promoção, comprei e quero muito ler, acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. E chegamos no último livro dessa lista, que esse vídeo deve estar enorme, eu achei que ele ia ser um vídeo mais simples, mais curto, mas pelo tanto que eu falei dos livros aqui, ele deve estar enorme. Mas o último livro que eu escolhi é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, eu acho que é assim que pronuncia o nome desse autor, e esse livro é um livro que a minha irmã falava pra mim ler nos meus 20 anos, que ela leu, eu acho que nos 20 anos dela, e foi uma leitura importante, algo assim, e inclusive esse livro é dela, esse exemplar. E eu não sei muito bem sobre o que se trata, mas eu acho que é um livro bem filosófico, eu amo esse título, é um dos meus títulos favoritos da literatura, não sei porquê, mas eu acho ele muito bonito, né? Então é isso, esse é o último livro que eu resolvi fechar a minha lista, ele é bem curtinho e... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo meio caótico, porque não teve roteiro, só fui falando pra vocês por que eu coloquei esses livros na minha lista. E eu não costumo fazer muitos vídeos assim, eu não sei se eu comentei no começo do vídeo, já me perdi aqui, mas eu não costumo muito fazer vídeos de TBR, de livros que eu quero ler, mas eu achei que seria interessante compartilhar com vocês. E eu queria saber se vocês têm alguns livros que vocês querem ler antes de atingir uma idade específica. Eu sei que o meu público varia muito de idade, eu sei que tem gente de 13 anos que me acompanha, tem gente de 40 anos que me acompanha, então não sei se vocês têm uma lista que vocês queriam ler antes dos 15 anos ou antes dos 45, então me falem aqui embaixo livros que vocês gostariam de ler antes de atingir certa idade, ou se vocês não fazem esse tipo de lista. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!